Oiê, Oi, minha amiga. é, tudo bem aí? Sí, pero no mucho. Ih, pera, não vou te- Olha, eu vou te dizer, essa semana, a gente vem sempre falando, né, e todo mundo fala que, cara, o tempo tá corrido, né, tá uma aceleração. Mas essa semana eu vivi uma coisa que eu tô superando o tempo. Eu vivi sempre achando que já estava no dia seguinte. E, de repente, 2 dias antes, 2 dias depois. Tipo, terça-feira eu estava fazendo meu personal de noite, sei lá, 8, caceta, nem sei que horas eu fui fazer ele, eu só podia estar dando 9 horas da noite. Aí eu, assim, quando acabou 10 da noite, então tá, tchau, até semana que vem. Aí ele, ô, cabeça de martelo, sei lá, me chama de alguma coisa assim. Até quinta, que a gente faz terça e quinta, né? Aí eu, tá, filha, tipo, eu na terça já achando que era quinta. Na quarta, não, pior que realmente eu passei a terça inteira achando que era na quinta, porque na Você viu que terça eu até mandei. agora ela não voltou, né? Exatamente. Na terça, eu acho, eu mandei mensagem para minha terapeuta, que eu faço terapia às quintas, falando para ela como se já fosse. Ah, eu não sei. Eu sei que eu falei como se fosse no dia seguinte e não era o dia seguinte, entendeu? E aí depois ela assim, Tati, então, não é amanhã, mas você está falando de quinta ou... Falei, não, tô falando de nada, porque na quinta eu não preciso que antecipe, seria amanhã, e eu achando que amanhã era quinta e que amanhã era que a gente tinha, entendeu? Tipo, então nessa semana eu tô assim, mas o que eu quero, o que me veio agora para trazer, que eu acho interessante, que diferente de quando eu é, reclamava, né? Que, puto, o tempo está acelerado, não sei o quê, nananã. Essa minha aceleração mais rápida do que o tempo essa semana, não achei ruim. É mesmo. Não. Passa um pouquinho aqui. Passa um pouquinho pra. Ó. Derrama, Senhor. Ai, o povo vai achar que eu tô debochando. Não tô. É só porque na segunda foi aniversário do meu afilhado, eles são super católicos, e aí tinham ido à missa, enfim, aí a gente lembrou disso, dessa coisa de derrame, e eu acho tão bonitinha essa não sei se é essa prece ou essa coisa, e aí eu tava com esse negócio de derrama, derrama, e quando você falou, passa pra mim, tipo, a posição das mãos, estou derramando esse, entendeu? Não, Aí eu não levo como você tá me sacaneando e tirando onda não, comigo, não. Tô de não tô te boa. sacaneando, nem sacaneando você, mas de repente podem achar que eu estou sacaneando Ah, entendi. a, Claro. o, a coisa cristã, né? Sei lá, não estou sabendo Religião de da outros. religião. E não é, porque assim, não sou cristã, mas acho forte, acho bonito isso, entendeu? Então não tem de lugar nenhum um Um deboche. deboche. Eu só lembrei e, como você pediu e a gente não está junto, estou aqui através das Eu minhas super mãos, recebo. Eu super né? recebo. Emanando, emanando. É... Não, eu não, é interessante porque é, eu estava tomando banho antes da gente começar aqui e estava pensando sobre isso, assim, né? O quanto que essa semana. Eu falei, peraí, hoje é quinta, sabe? Tipo, tentando me situar ali realmente, ainda o que eu tenho para fazer. E aí pensei nisso, falei, nossa, eu estou bem acelerada, não sei o quê. É, Só que eu tô vendo aqui a minha internet, sei lá, porque eu achei que eu tava meio. Acho que até a internet tá lerda pra mim. Não tá um pouco lerdo? Tá um pouquinho. Pelo menos pra mim. Eu não sei se também é da minha ou se é da sua. Eu me vi aqui meio assim, sabe? Tipo, eu falei, enfim, vamos lá. Aí eu tava no banho e tava pensando, eu falei, nossa, eu tô muito acelerada, né? Tô sempre 2 dias à frente dentro dessa semana aí. É, E aí tava sentindo isso. Fui sentir, né? Parei para sentir, aproveitei e falei, cara, como é que tá batendo isso, né? Porque, pô, o tempo já tá acelerado e a louca já tá ainda 2 dias à frente do tempo, que tá louco. E aí, assim, eu falei, não, mas tá bom. Não tá num lugar, sabe, que tá me fazendo mal. Tá num lugar que, como eu tô com muita demanda, eu tô conseguindo administrar com uma leveza, com uma alegria, é, com né, com responsabilidade, conseguindo. É isso.
Só deu para malhar a terça, 9 horas da noite, fui. Aí ontem eu senti meu corpo mais cansado, não fui malhar, respeitei, consegui mesmo nessa aceleração perceber meu corpo e falar, não, hoje eu não vou, sabe? Tipo, então assim, foi um acelerar, foi interessante perceber isso, assim, porque aí eu fico pensando, né? Será que a questão não é o descompasso, a gente desconectado de um ritmo, de um tempo, e seja lá ele qual for, porque a percepção de tempo para mim é diferente da percepção de tempo para você. Óbvio que todo mundo está falando dessa aceleração, mas como a gente se coloca em relação a, né, assim, não sei, é uma pergunta solta aqui que eu nem aleatória, mas que me veio justamente por isso, por eu estar num momento acelerado, mas sem isso ser uma desconexão, sem isso trazer um cansaço, sabe? Um cansaço Uhum. extraordinário, né? É, sem eu deixar, né? Não precisei deixar de fazer coisas que também são importantes para mim. Então, assim, foi interessante, está sendo interessante de perceber, entendeu? O Uhum. que que você está rindo? Eu acho que você está com a mesma cara que meus guias ficam alucinados, falando assim, essa louca. Tipo, porque eu acho que eles têm pós-graduação em hospício para Aí lidar chama o comigo, outro assim, vem entendeu? cá, olha o que que ela tá falando agora. Olha só. Não, Coitada. então, Coitada, sério mesmo. Quando ela chegar na realidade. exato, exato. Então, eu tenho certeza que eles falam assim, realmente não dá para entender ela. Eles devem estar assim, gente. Eles falam assim, para tudo. Quando a gente achou que tinha luz no fim do túnel, a maluca dá ré, acelera em 150, volta 20 casas para trás. Porque, tipo, a pessoa fala que o miúdo está acelerado, reclama disso. Está toda hora aqui pregando, entendeu? É uma pregação que a gente faz aqui. Vamos meditar, vamos desacelerar, né? Vamos ouvir, vamos nananã, vamos respeitar o nosso ritmo interno. E aí agora ela chega aqui dizendo que ela está sempre 2 dias à frente. Mas eu tava rindo, amiga. Porque, assim, por um lado, né, eu tô vivendo um pouco o oposto, assim. Não o oposto de não aceleração, mas a forma como lido. Né? Como eu Aham, tava falando com você previamente, assim, de fato, essa última semana, assim, foi desafiadora, bem desafiadora, assim, para mim, sabe? Muita demanda, muita viagem e sensação de uma coisa, não é que resolvida, mas uma tarefa realizada e surgem várias outras. Da sim. mesma tarefa, fora as novas tarefas, novas demandas que surgem. E aí é uma Sim, sensação dá na o cabeça. check nessa, traz 470 Tipo, Não é aquela sensação de day check, uma menos, né? Day check, agora nessa etapa aparecem cinco mais derivadas dessa que você realizou. E aí, em paralelo, chega outras demandas, enfim. Fora isso, coisas que mudam, assim, eu preciso muito de uma rotina, sabe? A rotina aham, me traz, assim, uma sensação de muita segurança, assim, interna, sim, de esse muito apoio. container, né? Muito, muito contorno para mim, sabe? Saber onde que estão as minhas coisas, saber onde que eu, sabe, algumas coisas assim, me trazem uma estabilidade interna. Então, por exemplo, eu quinta-feira fui para o Rio, porque eu ia para São Paulo na segunda, aí já acabou a luz lá na casa da minha mãe, eu ia dar uma aula de noite, eu não sabia o que que eu ia fazer, aí consegui uma casa para dar aula e consegui. Aí na sexta-feira de manhã eu fui para, né, pro centro do Rio para pegar partir junto com a carona que eu ia. Fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, interior de São Paulo, no sábado, para um retiro que eu ia fazer, veio um temporal que caiu poste em cima de carro, acabou a luz do lugar onde a gente estava, aí um carro pegou, furou o pneu, que ia ajudar, aí acabou a água do lugar, a gente passou o dia inteiro realizando o que tinha que realizar de retiro, mas tentando resolver água, luz. Foi uma delícia, assim, divertido, mas não para. Aí no domingo a gente deu continuidade, no domingo eu fui voltar para o Rio meia-noite, o ônibus só saiu 1 da manhã, de domingo para segunda, cheguei no Rio,
Aí do Rio vim para Itaipava, que é onde eu moro, para enviar uma coisa nos Correios e o Correio não reconhecia o endereço, aí eu fui no dia seguinte. Aí quando eu vou, ele reconhece, aí quando eu chego, eles falam, ah, vamos passar 3 dias na casa dos meus pais que eles estão indo viajar. Aí eu, meu Deus, eu precisava da minha rotina, do meu canto, para poder ter ido para um lugar que eu não sei se eu vou ter onde Pelado, trabalhar, né? sabe? E aí aqui tô aqui, aí nisso eu e Luísa tentando ver algumas coisas de planejamento, de uma reforma de um espaço, e aí a gente não chega num acordo, aí a cabeça que já tá over. E aí, demanda de trabalho que não para de chegar. Então, eu tô um pouco assim, chegando nesse lugar, sabe? Só que o que eu tava rindo, e isso também isso tá me desgastando essa última semana, e, né, repercutindo no meu relacionamento com a Luísa, a gente, né, não conseguindo chegar em acordo, pô, vamos fazer assim da casinha, não vamos fazer assado, não. Aí abre, assim, uma outra aba que demanda, que é a reforma da casa, sabe? Aí nem fala em reforma da casa, que nós já estamos aqui também, ó, num meio de E aí é o faz. eclipse, e aí é o eclipse, a gente tá assim completamente revirado ao avesso. Falei, porra, esse eclipse era pra ser bom, ele assim, acabou, assim, desde que ele veio e tá no meio, né? Mas eu tô rindo, porque nisso tudo, eu tô tentando fazer, pegar o Claude, ChatGPT, Gemini, né? Fiz fotos da casa, dos cômodos, para pegar referências, para ele dar propostas de layout, design, enfim, tentando aqui para ter algo até para apresentar para os arquitetos, para ter um pouco mais de elemento para conversar o que que faria sentido e tal. E aí, uma das coisas que eu fiz, eu tirei foto, fiz um desenho da casa, que é uma casa simples assim, né? Tipo tal, pum, onde que é o cômodo, medi, tá? Tirei foto, mandei pro Claude, pedi para ele meio que digitalizar como se fosse uma espécie de planta da casa, com as medidas assim não exatas. Aham. Só que aí o que que acontece? Conforme ele foi. E botei alguns lugares, espaços que tem margem para ele poder crescer, se a gente quiser ampliar alguma coisa, botei para tirar. A cada atualização que ele fazia da planta, ele acertava um ponto e mudava errando outro que ele já tinha acertado. E aí aquilo foi me dando assim angústia e raiva, porque tipo eu não conseguia, era uma coisa simples, é uma casa basicamente quadrada. Então assim, tipo, não tem muita coisa difícil assim, Sim. sabe? E aí o mesmo processo aconteceu quando eu mandava no Gemini para ele assim, ah, então tá, essa aqui é a planta da casa, esse aqui é a foto real de como ela tá, isso aqui são referências, como que a gente pode fazer nesse lugar? E aí ele começava a fazer assim umas casas assim como se fossem casas de milionário nos Estados Unidos, assim. Eu falei, não, a casa não tem esse tamanho, sabe? A gente não tem esse orçamento. Algumas coisas assim, e aí ele ia enlouquecendo. Cara, chegou uma hora, e aí por isso que eu tava rindo. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, ah, um dia a gente vai estar conversando com a inteligência artificial, brigando e tudo mais? Eu digo, o tempo chegou. Chegou uma hora que eu tava mandando um áudio só pra desabafar. Você é burro! Não entende o que eu falo? Caramba, eu peço pra você fazer uma coisa e você desfaz. Você quer... Aí a Luísa, o que que você vai fazer? Eu falei, eu só quero ouvir. Ele falou, você tem razão. Alguém precisa dizer que eu tenho razão nem que Alguém seja. diz isso. Eu tava só assim, só precisando desabafar. E eu vi assim, você tem razão, eu enlouqueci. E aí você falando tudo isso, eu tô rindo assim, falando assim, cara, esse tempo chegou mais rápido do que a gente imagina. Ah, então assim, compartilhar contigo essa autopercepção que eu tô tendo, de eu brigando com a inteligência artificial, precisando botar pra fora que ela não me entende. Vai ver que você que não entende ela, ela está vendo o futuro. Não, Ser não nos milionário, entendemos. você Errol. milionário, entendeu? Com casão nos Estados Unidos. Sem dúvida eu não entendo ela porque eu não faço os melhores prompts. Ela não me entende porque ela não. Eu mandei vídeo, eu mandei foto, eu subi no Drive, eu mandei referência, fiz, sabe, coisa com pedi pro Claude fazer prompt porque ele não gerava as imagens, então ele falou, usa outra, mas eu gero todo. Cara, na minha cabeça eu tinha feito tudo que eu podia passar para passar mastigado, para ela dar ideias como arquitetos, como um banco de amiga, então assim, aqui que estamos, tá? Olha, sabe o que que isso. Isso que você estava falando dessa sua semana aí, né? Desde quinta aí, os desafios, né? Os atravessamentos, enfim. Fico pensando, né? Que a gente é atropelado mesmo às vezes pela vida, né? As coisas saem do que a gente planejou e às vezes saem para um lado pior, né?
É, e o quanto que. Como é que a gente faz para encontrar nossa base, sabe? Manter um lugar nosso que é essa base mesmo, que tem essa firmeza, que independente do vendaval que está vindo, é ali, a gente vai, mas é ali que a gente volta, né? Assim, eu acho que é muito importante que cada um encontre esse lugar, né? Que se construa isso. Quem ainda não tem, que se construa para saber essa base forte, né? Esse sustentar mesmo, assim. Porque não vivemos tempos fáceis. Não vivemos, né? Minha internet está uma merda, olha lá, viu? Pô, mas pra mim tá super boa agora. É? Ah, Não então tá com tá. delay, não É tá porque com nada. eu achei que eu tô um pouco. Pra mim tá perfeito. Fala sem delay, sem nada, tá? Tá. É, então, assim, porque é muito disso do que a gente vem trazendo aqui, só que agora é isso, né? Engraçado que na mesma semana eu na alta aceleração, mas bem, também aconteceram situações, eu também tive questão com casa, a gente ia começar a obra, não deu certo com o empreiteiro que ia começar. Se quiser, eu te recomendo um que acabou de fazer na casa da minha mãe adorou. Ai, legal, legal, Te quero. passo A gente vai depois. agora, esse final de semana, tentar com outro, enfim. Mas tivemos aqui uns desafios emocionais e que foi interessante olhar, né? Lidar com as frustrações, né? Tive questões acontecendo também aí de terceiros, né? Situações de terceiro e como a gente pode dizer sim ou não, né? Acolher ou não o que é do outro e saber colocar, né? Até Uhum. aqui, né? A partir daqui não é meu, eu posso acolher, posso ajudar, mas, cara, eu não preciso trazer uma dor para mim ou me desestabilizar com uma coisa que não é minha, né? Então, essa separação, né? Até onde permitir que o outro nos invada, né? Então, lidando com essas coisas todas assim também. E você, com isso tudo, assim, e aí a pergunta que fica é como lidar com tudo isso, né? E ao mesmo tempo trazendo esse lugar assim, olha, né? Somos humanos, por mais que a gente traga aqui sempre esse lugar, né? Do silêncio, da meditação, da nossa busca, do nosso autoconhecimento, é isso. Olha o que você falou. Eu sou uma pessoa, você já tem né? Essa consciência. Eu preciso da rotina, eu preciso desse amparo. E puta, tudo que aconteceu na minha semana foi me tirar disso, né? Então, um lugar onde você encontra muito a sua base é na tua rotina, né? Voltar para ela te dá esse chão. Mas quando isso tudo é tirado, quando a tua rotina é completamente desconstruída, né? Aonde dentro, por isso é esse lugar, né? O do dentro, onde dentro da gente a gente consegue ter essa sustentação para atravessar, passar pelos desafios, né? Uhum. E, Algo que pra e mim tá assim nesses dias é um estudo da gentileza, sabe? É, tava até conversando com o Edu, né? Com quem eu trabalho, que você conhece, porque, né, vem chegando bastante demanda pra gente. E aí eu tava conversando com ele antes de uma reunião ontem, e ele falando como é que tá. Eu falei, nossa, tá acontecendo isso tudo. Te entendo, nesses últimos 2 dias aí tiveram 2, 3 dias que eu só dormi 2 horas por noite. Entre demanda e quantidade, digamos assim, de energia interna passando, né? aham, Só ontem que eu fui conseguir dormir e falei assim, olha, mas tô entendendo que é o momento também, né? Vamos dar a mão e atravessar, sabe? Fazer. E dentro desse fazer, então eu sei que você tá cansado, mas dentro desse fazer, buscar estar presente, assim, para poder minimamente descansar enquanto faz, não tá ali gastando uma energia extra com a cabeça em outro lugar, né? Sem estar, com a né? cabeça em outro lugar e reclamando, assim, sabe? E
Eu sei que cansa, mas assim, cansa mais, né? Com E certeza. dentro disso, é, cara, caiu, levanta, não olha para trás, sabe? Não... E aí, de novo, o que eu tava querendo trazer, assim, um estudo que eu tenho feito é com a gentileza, Sim. na medida do possível. Então, assim, né, a gente tá falando de pode falhar, né? Então, para mim, eu tô nessa última semana, assim, muito vinculado com essas partes minhas que, digamos assim, vem falhando no bom sentido, de tipo, pô, que tô reclamando, tudo bem, tô vendo que tô reclamando, na medida do possível, vou tentar não reclamar para não jogar contra mim, mas também tô entendendo que tô num momento É, pesado e tudo certo, sabe? Vamos embora. Vi que tô reclamando, deixa eu ver aqui, então dá uma pausa, sei lá, dá um pulo numa cachoeira, pega um momento de sol, respira, volta. Então, assim, o que que eu tenho para fazer, por exemplo? Teve uma noite que tava eu e a Luísa, a gente falou, cara, vamos dormir hoje essa noite em quartos separados, que eu tô precisando de um espaço meu, sabe? sim, E não necessariamente com ela, mas é porque, como eu tava falando, tanta mudança. Que são coisas fundamentais para mim, que eu tava precisando me encontrar. Falei assim, eu tô total. perdido dentro de mim, sabe? Eu tô tão confuso, uma sensação, processo. Sabe quando o computador dá erro? Para de processar as coisas? Era essa a sensação. Falei, então, se eu tô precisando, assim, minimamente, me encontrar aqui, assim, porque eu sei que as demandas estão pedindo ainda atenção. Então, Sim, para poder atravessar entregando, eu preciso minimamente encontrar aqui o meu prumo. Senão, não tem como. Já deu erro aqui, já avisou que deu erro. Então, são coisas como essa que eu sinto que é esse estudo assim da gentileza num momento como esse que eu tô tentando fazer, sabe? Porque total. é isso, o momento ainda não acaba aqui, sabe? É, e eu acho que o que o Edu trouxe, né, que você está trazendo aí, é a resposta para o que eu te falei. Mesmo eu estando numa aceleração da aceleração, eu me percebi, é isso, esse estado de presença. Por que que eu falei, Uhum, eu não estou cansada, porque tô bem, tô com energia, tô leve, porque acho que a resposta está aí. Eu uhum, estou presente, sabe? Eu tanto que estou presente que percebi meu corpo ontem falando, não vamos malhar, vamos, sabe, tomar um hoje banho, dar uma descansa. relaxada, fazer aqui o que tem que ser feito em casa, mas assim, não precisa eu colocar mais um compromisso. Aí entra com essa gentileza, Uhum, né? De não entrar numa autoexigência, né? De isso tudo. Então, eu acho que e esse estado da presença é engraçado porque é muito interessante quando a gente sabe de uma coisa intelectualmente, compreende que ali é um caminho, que isso é uma resposta, que faz sentido, né? Então, assim, tá, faz sentido. Mas é muito diferente quando a gente sente no corpo, né? Quando a gente vivencia, quando a gente pega, né? Aquilo que. Ou quando. Acho que a gente já falou isso assim, né? Da gente meditar e o dia que a gente consegue realmente entrar naquele lugar, assim, você fala, é outra coisa. E esse eu acho que é a questão da presença, né? A gente está toda hora falando, cara, uma coisa, né? Todo mundo sabe, presença. Só que a gente tem o momento presente, aqui ou agora, não existe passado, é aqui. A gente é o tempo inteiro, nossa mente macaquinha está sempre pulando, né? Futuro, passado, né? Mas quando a gente começa a realmente viver, né, nesse mindfulness, né, nesse estado de presença, nessa percepção, cada vez mais se percebendo, se auto-observando, estando onde está, né, realmente integrado, aí se entende por que que se fala, né, da presença. total. Como você falou, é, é uma energia a menos que é gasta. O nosso mental, ele consome, o nosso cérebro é o que mais consome energia nossa, né? Isso já está Uhum. comprovado. Agora, imagina essa mente ainda super acelerada, ansiosa ou
numa culpa, né? Enfim, com tudo que transita entre passado e futuro. E pior, e o nosso corpo fazendo coisas no automático, né? Tipo, ontem, por mais que, né, eu tenha percebido que eu estou muito mais na presença, ontem teve uma hora que eu fui pegar meu remédio, eu falei assim, eu tomei o remédio antes de entrar no banho ou não? Eu não conseguia lembrar. Aí eu assim, gente, eu acho que eu tenho. Aí eu parei, né? Eu falei, eu não lembro, mas eu tenho a sensação que eu tomei. Mas foi tão automático que eu. Entende? É que nem ontem de manhã, hoje de manhã, que a Luísa deu o remédio dela sem querer pra cachorra. Ao invés de dar da cachorra pra cachorra, deu dela. Que bom que ela não tomou da cachorra, né? É, porque a cachorra tá tomando um remédio, fazendo um tratamento com CBD e THC, né? Receitado pela veterinária e tudo Veterinária, mais. sim. E o da Luísa é só com CBD. Aí Ah, ela deu tá. o dela pra cachorra, mas ela falou, cara, eu só percebi depois, né? E é isso, logo de manhã, né? Então. Mas É, estava falando sobre saber, né? Para mim, tem batido muito na visão, na compreensão, assim, essa analogia do florescimento, sabe? De, porque é muito perceptível quando a gente percebe, é muito perceptível a gente, né, sentir, perceber o florescimento de alguma compreensão, sim. porque é uma força que nos toma, não é um movimento que a gente faz. Ai, lindo Porque isso. todo movimento que a gente faz, a gente, né, tenta fazer forçando com a mente. E quando é um florescimento, a gente leva quase que um susto. É, A gente somos fica, tomados por, né? É uma... somos tomados por. E a gente, a essa força que é que você está falando, né? Vem com uma outra magnitude e reverbera no sistema inteiro. E quando a gente tem uma vivência dessa com qualquer coisa, sei lá, você está praticando um novo movimento em um esporte. Você fica ali tentando, 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 tentando. Mas tem um momento que dá o estalo. Esse Sim. momento que dá o estalo e que você. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Entendi. Ou que alguém tá te explicando uma coisa, tá fazendo força, mas quando você entende. Isso Por isso é isso, incrível. por isso a importância, né, da consistência, né? Total. Do realmente de fazer mil vezes, né? A gente é isso. Alguma hora dá o clique. E depois que dá o clique, você vai se aperfeiçoando, né? É, Total. então, esse lugar da consistência, da persistência, dessa doutrina, né? Sabe? De uma ali, de um. É. E cada vez para mim faz mais sentido, sabe? O quanto Uhum. que realmente. Porque é fácil desanimar, né? Quando você tá ali fazendo e você não vê o resultado, seja ele qual for. Seguir, permanecer sem ainda colher os frutos é de uma maturidade, é de uma força interna, porque ainda mais hoje a gente está nesse lugar muito do imediatismo. Tudo a gente acha que é aquele lugar, né, da recompensa rápida. É o que a gente quer. Tudo. Fiz aqui, ganhei aqui. Ninguém mais quer esperar, né, um tempo para colher, né? Total. Então, é isso, é mais fácil tomar um remédio, isso é mais fácil, né? Sei lá, me drogar para não sentir dor, né? Sei lá, tantas coisas. E Mas eu tenho. nada substitui essa recompensa de você ter, de repente, passado ali 3 meses, um ano, sei lá, o que for, o tempo que for, do que for necessário, e ter esse dia que chega e você é tomado, né? Que você... Total. Eu tenho um professor que ele faz com muita frequência essa analogia da flor, né? E a gente tá falando de florescimento. E recentemente eu tava ouvindo ele falar de
aquilo que eu até trouxe, acho que no encontro passado, e talvez já tenha trago em outros encontros, que é cabe ao jardineiro deixar a terra preparada, né? Adubar, regar, deixar ela fofinha, né? Fazer tudo para que a flor floresça. Mas quem dá o tempo e se vai florescer não é ele, Exato. é a própria vida. Mas se ele não faz aquilo que é necessário, que é todo dia, que é esse ritmo que você está falando, a terra não fica preparada, pronta para que aquela flor, né, germine, aquela semente germine e possa florescer. E também, se ele fica tentando manter essa flor de forma que ela viva eternamente, ele vai se frustrar, porque a flor tem seu ciclo. E Sim. se ele ficar pegado, tentando fazer, né, um esforço descomunal e que não tem validade, porque está indo contra a própria natureza da flor, que é morrer, que é secar, se ele ficar frustrado, ele nessa frustração e nesse apego a essa flor, ele vai deixar de preparar a terra para que o jardim continue florescendo. Que outras flores virão, né? Outras flores virão, então assim, ele pode ficar maravilhado quando ela vier, porque é um fruto de um trabalho, e nesse maravilhamento continuar deixando a terra sempre preparada para que outras possam vir e esse ciclo possa ser constantemente renovado. Uma se vai, outra vem, uma se vai, e ele viver essa maravilha de ver um jardim regado de flores, cada uma no seu ciclo, no seu tempo, com a sua beleza. E, e eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente tem, né, com ciclos nossos, com amizades, com passagens da nossa vida, às vezes com habilidades que a gente tem, porque de repente uma época da vida eu tô dando mais vazão para um recurso, uma habilidade que eu tenho, em outras eu dou para outras. Mas se eu aprendo a aceitar esses ciclos, se eu aprendo a deixar a minha terra interna preparada, né? Sim. É, é aquele ditado, né? Enfim, sei lá, prepare seu jardim, as borboletas virão, né? Sei lá, alguma coisa desse sentido, Tenho. assim. Aham. É nesse sentido. Isso que você trouxe da terra, né, preparada, me lembrou um livro, mas eu vou trazer num próximo momento, porque meio igual aquele outro livro que eu trouxe Do menino do Harry Potter? do Harry Potter, eu vou trazer umas coisas que é bem legal, mas aí eu quero Uhum. só que fala sobre Separar a um boa pouquinho. sorte. E tem muito a ver com isso. E é Ah, meu muito pai já me deu, legal. já li quando era mais Já novo. leu? Já li. Dos Mas dois, traz, traz. dos dois amigos que se encontram e ele acaba contando um causo, né? Um negócio. Eu não sei Eu qual é. lembro de Cavaleiros. Pra mim chegou como Cavaleiros. Isso, então, mas a história é dos dois cavaleiros, Ah, exatamente, tá. o branco e o preto. Só que esse livro, esse conto dos dois cavaleiros é contado de um amigo para outro, Entendi. Tá. entendeu? Tem um prezinho que é bacana, o prezinho é Legal. bacana, Legal. entendeu? Também. E eu me lembro que eu li, eu comprei numa livraria antes de embarcar, eu li no voo, sabe assim? Tipo Rio Curitiba, Aham. tipo, pá, li. É porque é um livrinho pequenininho. É mais pela força da mensagem mesmo, né? É fofo, assim, é aquele continho bonitinho. Vamos trazer ele aqui mais estruturadinho, né? Aham. Para eu não esquecer certos detalhes que eu acho que são importantes trazer. Mas me lembrou isso, porque ele é totalmente isso, né? Prepare seu terreno, né? Prepare seu jardinzinho. Faça a tua parte. Porque é isso. A gente tem que fazer a nossa parte nesse jogo da vida, né? O terreno está aí. A vida ela é próspera, a vida ela é abundante, ela nos entrega tudo aquilo que a gente faz. O negócio é que a gente às vezes não quer reconhecer que a gente está fazendo merda, né? Que a gente não está plantando, ou que a gente está plantando erva daninha e não um lindo girassol, né? Ou que a gente não está regando, né? Não está fazendo as podas. Eu acho muito engraçado. A gente, ser humano, é muito doido, assim, muito engraçado. A gente reclama daquilo que a gente mesmo está plantando, né, cara?
A gente tá plantando mamão, a gente fala, porra, mas eu queria maçã. E briga, você fala, oi, imbecil. Você plantou o quê? Mamão. Hã? Porque a gente é assim. A gente planta Totalmente. mamão e quer colher maçã. Totalmente. Aí briga com quem? Aí fica revoltada, aí culpa o Briga vizinho. com Claude, com o chat GPT. Pô, Eu eles não vão cheguei sempre dar nesse grau razão. ainda. Eu não cheguei nesse grau, não tô brigando com o Claude, não. Eu ainda não me estabeleci uma relação com ele, eu não tô conseguindo. Todavia, no. Dale. Todavia, no. Não, mas, ó, sério, eu vou precisar. Porque Porque eu acho que brigar com ajuda. ele? Não, brigar não. Começar a usar para poder até brigar. Eu Ah, nem tá. uso, cara. Então eu não posso nem brigar com o bichinho, entendeu? Agora, outro dia, Briga que você não tá usando ele. Pô, você não me quer? eu queria saber porque às vezes eu tenho umas resistências. Será que é resistência? Tipo, meu lado um pouco rebelde, assim, ou um lugar meio prepotentezinho para dizer que eu também não uso? Será? Será que é? Não sei, eu não sei. Ou talvez um lugar, porque vocês estão falando, eu vejo aqui Marcelo criando os prompts para dizer da forma que quer que ele entenda. Cabeça não tem inteligência para isso, não, gente. Eu tenho lembrado muito do Marcelo quando ele falou: quando você acha que isso vai diminuir seu tempo no computador, esquece, só vai aumentar. E eu tô, meu Deus do céu. Porra, achei que eu ia largar lá um trabalhinho pro Claude e eu ia ficar de sunguinha lindo, pegando Meu sol, Deus do céu, cara. Que tomando momento, um kombucha. que momento, que momento. Marcelo, vamos voltar naquele momento quando você me falou isso. Por que que eu não Dá pra escutei, voltar? né? Dá pra voltar? Dá nem para dizer que não foi avisado, né? E isso é com a vida. A gente é avisado o tempo inteiro e eu não sei, a gente se coloca numas coisas e fala. Aí quando a gente se vê no meio do negócio, a gente fala assim: ah, gente, olha que engraçado, eu fiz assim e o negocinho fez assim também, mas eu não sei o que isso significa. Surgiu um negocinho aqui rodando assim. É, ele tem algumas que você faz gesto, ele vai fazendo, às vezes parabéns, ele Ah, solta ele me parabéns. copia? Tem umas versões que copiam. Mas com que intuito? Já vou eu querer discutir O com os. emoji, o emoji, sabe o emoji que você bota assim, parabéns, você bota, aí ele sai aquele É, mas, tipo, confetezinho. por exemplo, eu fiz aqui assim. Ele não largou nada Tem, aqui. tem um que, tipo assim, se Ah, você vou. falar, viu? Se você faz assim, também tem É umas porque eu versões paro que ele antes. faz. Entendi, eu paro antes. Entendi. Ai, meu Deus, como é que tira isso, gente? Daqui a Sai. pouco sai. Ah, tá. É... Ó, aprendi uma coisa nova, retardada aqui. Para. Aliás, eu recebi uma chamada do Astral. O Astral falou que eu estava reclamando muito. Aí eu falei assim, não reclamo. Ah, batendo papo aqui, né? Eu falei, não reclamo, sou uma pessoa reclamona, sou uma pessoa super alto astral, de boa com a vida. Não reclamo, não. Cara, parecia que eles tinham colocado assim um espelho nos dias seguintes na minha cara. Ah, é? Não é Não? que eu reclame, não é que eu reclame, mas eu tenho essa parada meio assim comigo, ah, sou a burra, sou a doida. Eu acho que era disso que eles estavam Entendi. falando, sabe? Depreciativo, assim. É comigo, de um lugar que eu me engano, falando, que eu falo de um lugar meio comédia, meio engraçadinho, entendeu? Aí não parece que é, mas é. Entendi. Então eu tenho que parar de falar que eu sou louca, burra, sei lá, É, eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. interessante, sabia, esse lugar desse como a gente como a gente consegue maquiar as coisas Aquele para se auto-engano que você enganar. falou, né? Hã? Fala. Aquele auto-engano que você falou, né? Exato, porque olha só, não deixa de ser um lugar que eu estou me autocriticando, que eu estou sendo crítica comigo, entende? Só Totalmente. que como eu levo nessa pegada engraçada, eu acho que não, né? Mas tô. Então, assim, o quanto que a gente tem um lado bem espertinho. Para a gente se sacanear, a gente cria uma inteligência. É o que Né? trazem, né? Que o,
O ego é muito astuto, né? Ele entra pela porta dos fundos, né? Então, quando a gente. Repete, repete que você falou para lá, não escutei. É que dizem que, né, o ego é muito astuto. Ele entra pela porta dos fundos. A gente Entra. compreende uma coisa a respeito da gente, ou seja, já foi revelado, né? Ele foi pego, aí ele descobre uma outra portinha dos fundos. E aí, né, a gente vai. Esse é o trabalho, né? Ir pegando É, esses por erros. isso que é a casca da cebola, né? Por isso que É, às vezes você dá como realizado uma situação, passa um tempo, daqui a pouco você vive uma outra história que você acha que mas você vai ver o fundo é aquele, só tá mais sutil, tá numa outra, né? Essas espirais. Porque no fundo é sempre a mesma, tem sempre ali a mesma questãozinha, você acha que foi, só que, tipo, totalmente. é muito interessante perceber essas. Eu falo, eu falo comigo assim, essas peruquinhas do ego, porque cada hora que aparece uma peruca diferente, sabe? Um outro personagem, Uhum, ele chega aqui, você total. tá de peruca rosa hoje, sabe? É o ego perua. Tá de... Hoje ela não vai me perceber. E o pior é que eu fico imaginando o ego vindo, sabe? Fingindo que Total. Não dá pra fazer muito umas comédias assim, né? Tipo um Divertidamente três assim, tentando se passar de vez. A tristeza tentando se passar por outra. mas esse ego mesmo, porque assim, eu sei que eu tenho, eu consigo identificar pelo menos três de mim. Ó, o papo tá doido, né? Assim, consigo perceber muito bem isso, né? Uhum. E converso com as três assim, oi, ó, vamos alinhar, porque às vezes é o seguinte, as três querem ir para o mesmo lugar, só que uma quer ir de uma forma, outra quer de outra, e eu falo, quem vai dirigir agora o carrinho para ir para lá? Vamos pelo menos concordar que vamos para lá, sabe? Tipo, então, né, chega um consenso, vamos para lá, Aí ninguém quando ela vai. vê essa que tá pedindo pra concordar, tá falando sozinha, porque as outras já foram cada uma pra um lado, da sua forma. Aí ela, vamos? Ué, cadê? Para que eu ia falar isso? Não, então, eu ia falar assim, então eu já sei que eu tenho essas personas aí que a gente que transito entre elas, consigo, né, alinhar para todas estarem felizes, enfim, ou não, mas não importa, eu lido com isso. Que é diferente dos egos piruquentos. Uhum. Sim, sim. É muita coisa que a gente tem que lidar, fora tudo, né, gente? Fora Trump, entendeu? Era a Fora, vida. fora o Trump querer vir aqui e acabar com o PCC. Eu vou nem Meu entrar Deus do nisso. céu. Meu Deus do céu. Ai, ai. Só com uma boa dose De humor. de humor mesmo. Uma boa dose de humor. Humor, eu falo, olha, o humor salva. O humor salva. Totalmente. Totalmente. Eu falei isso hoje com um cliente. Estava numa reunião com ele. Enfim, a gente estava rindo lá de uma coisa. E eu falei para ele, falei, puta, é muito bom rir, né? É muito bom rir. Essa risada genuína, sabe? Assim, às vezes de bobeira mesmo, assim, de você se permitir ser bobo e rir e ainda ter isso de um lugar verdadeiro, né? Uhum. Uhum. Porque tem muita gente que está muito pesada, tem muita gente que está muito triste, né? Assim, que tá num lugar muito cinza, muito sombrio, tem muito isso assim. Então, valorizar esses momentos e valorizar que a gente, apesar de, né, ter momentos que tomamos cachotada na vida, a gente ainda tem esses lugares, né, de leveza, de humor, de risos, né? Risos assim. E isso vai mandando para o cérebro, né? Tá tudo bem, tô rindo. Totalmente. Muda por completo a química do corpo, né? Uma boa risada Exato! muda. Muda por completo. Gente, assim, é porque a gente não foi ensinado, né, a como funciona o nosso sistema, como funciona o nosso cérebro, como lidar com isso tudo para a gente conseguir rapidamente Isso e transitar. cidadania tinham que ser as coisas mais importantes a serem dadas na escola.
no Então, processo de formação. eu acho que cidadania, esse funcionamento Inteligência cerebral emocional, todo, processo inteligência bioquímico, assim. emocional, Aham. exato, isso tudo tinha. Luto, morte, Uhum. porque somos, né? Vivemos em lutos, porque fechamento Constante. de ciclos que a gente está falando, a morte é a única certeza que a gente tem, a gente lida mal para caramba. Inteligência lá financeira Uhum. Total. e sexo. Meditação, né? Assim, algum nível assim de meditação no sentido de A meditação para mim ela é isso aqui dentro disso, sabe? isso, exatamente, de autoobservação, né? Desenvolvimento da atenção. E sexo, sabe? Sexo, a Total. questão, desejo, esse lugar todo que é um tabu. Cara, Uhum. assim, pega essas 5 coisas e ensina, tira, não desmere... Eu vou falar geografia, gente, eu adorava geografia, não estou desmerecendo geografia, porque vai ter que tomar cuidado com tudo que fala hoje em dia. Desmerecendo, eu não estou desmerecendo, desmerecendo geografia. Tirando geografia. Hoje está lá, o povo pode ver em qualquer... É diferente. Antigamente a gente precisava da Barça, a gente precisava do sei lá o quê para tentar Não, entender. vamos ser sinceros, praticamente todas as matérias Exato, pode exato. tirar assim boa parte. Você dá o básico para a pessoa poder saber e o resto é aprofundamento para quem quer se Da aprofundar em uma área. área que dialogue com isso, né? Porque, olha só, eu estava essa semana é, conversando com meu afilhado, ele está fazendo publicidade. E aí, ele estava falando de uma aula que ele estava tendo, onde o professor deu a aula e depois eles iam cada um apresentar que a prova do professor não era uma prova de decoreba, era ele dava a aula e depois cada um tinha horas que era apresentação, tinha horas que era só você uma dissertação sobre o que você entendeu, onde você Uhum. realmente pegava aquele conceito e você colocava nas suas palavras, enfim, uma coisa muito mais, não é isso ou aquilo, não. Eu falei, pô, que incrível, Rafa. Que bom o cara te fazendo você pensar, você trazer seu olhar, né? Todo um lugar onde ele falou, não, eu também achei ótimo, super gostei disso, não sei o quê. E aí a gente estava falando com o irmão dele, né, o meu primo, que ao contrário, quando ele estava estudando era só decorar. Eu falei, cara, é tão horrível, porque assim, eu me lembro que isso não é estudar, isso é você decorar. Então eu me lembrava que às vezes eu ficava na decoreba, só para fazer uma prova, não faz nada. E Totalmente. aqueles professores, ou aquelas matérias, ou aquele colégio que tinha esse convite à reflexão, né, ao debate, ao questionamento, a você usar, né, teus caminhos aqui dentro, isso ficou. Então, assim, o quanto que a gente precisava mudar, né? É isso. E aí as noções É, básicas de vida, a gente não tem, aí a gente chega humanos chegamos humanos, a gente chega adultos despedaçados, não não, completos. e isso tá tão escancarado hoje em dia, né? Porque hoje em dia que a gente vive na era da informação, para que serve a informação em si dentro do ser humano? Né? A gente, né, com inteligência artificial, robotização, internet, computação, tudo assim, a informação está aí. A questão Exato. é, para que serve o ser humano? Para que serve a vida? Né? Como que a gente faz para lidar com os desafios que a gente tem de uma população que habita o mundo inteiro, ou seja, aprender a se relacionar com os outros, com o espaço em que a gente está, uma sociedade que está infeliz, ou seja, está infeliz. Quais são as origens dessa infelicidade que a gente está tendo? Então, assim, Sim, tudo isso volta para uma questão do ser humano poder ser humano, se compreender como humano. E isso, então, de algum nível, esse é o princípio básico da educação. Apoiar, ferramentalizar a gente, instrumentalizar de processos da gente se perceber como ser humano em nossos desafios, em nossas habilidades, em nossas aptidões, em nossas dúvidas, como lidar com processos que são além da gente, como você falou, passagens que são constantes, porque a vida está o tempo inteiro fazendo alguma passagem, né? Então, assim, e a gente não prepara a sociedade. E aí, quando a gente fala de cidadania, está intrinsecamente relacionado a isso, né? sim, É essa convivência, a construção de acordos coletivos, de respeito. Pô, não tenho dúvida que vale muito mais chegar um jovem
em uma faculdade com menos conhecimento técnico, mas muito mais preparado como ser humano, com mais compreensão do que ele quer, por que ele está escolhendo aquilo ali, como que ele faz para correr atrás do conhecimento, como que ele utiliza como que ele utiliza força interna para correr atrás de recursos que já existem, que ele vai aprender. Então, assim, pô, eu quero medicina, então o que que precisa? Ah, precisa pegar esse livro aqui, sentar e ler. Pô, uma vez que eu já estou compreendendo que é isso mesmo que eu quero, eu vou pegar, preciso aprender sobre inteligência artificial para otimizar meu estudo, ou para aprender ali sobre os aparelhos que eu posso usar numa operação. Tá, tô indo, sabe? E de alunos que estão ali, que entre si se ajudam, sabe, a se desenvolverem como alunos, que O vão se senso tornar os de novos médicos. coletivo, né? Oi? O senso de coletivo, o senso de um ajudar o outro e Total. não ser um competidor, né? E o quanto que essas pessoas depois vão ser os tomadores de decisões, seja de uma empresa, seja também de criações de leis de um país, ou seja, de uma sociedade. E aí a sociedade ela passa a olhar para ela, né? E não como a gente está hoje, assim, tipo, um comendo o outro, né? E quando a sociedade consegue olhar para ela, ou seja, criar mecanismos de verdade para se cuidar, né? A vida como um todo se torna, tal, não sei se menos desafiadora, mas mais gostosa, né? Porque os acordos, as leis, os procedimentos são feitos por nós. Mas se a gente está nesse lugar assim tão desconectado da gente, tão, de fato, a gente entra em um ladeira assim. Então assim, não tenho dúvida que isso que a gente estava falando assim são coisas muito mais necessárias. E a gente não para. Claro, tem muita gente que sim, mas assim, como sociedade, a gente não tem parado para Não, olhar isso na gravidade e no poder que isso tem, para além de gravidade, mas no poder mesmo. Que não é meditar para os problemas vão ser resolvidos. Não, mas é com que qualidade a gente olha para os desafios. De que lugar? exato. Com que qualidade eu vou para resolver, né, os desafios, Exato. Eu né? vou gastar muito tempo e energia para maquiar, ou já que eu vou gastar tempo e energia, vamos ali na causa raiz e com um estofo interno de coragem para lidar com a magnitude do que eu vou estar me deparando? E vou com o meu lado luz, né? Vou com o meu lado consciente, vou com o meu lado amor, né? Assim, e não com o meu ego, não com o meu Total, medo, né? A total. meditação, essa Vou para pausa, servir, vou para desenvolver algo de fato produtivo, melhor, sabe? é, Com uma é, intenção genuína, né? Então são várias qualidades e virtudes que de fato começam a ser empregadas se a gente tem contato com elas. e te ouvindo, assim, me traz, ao mesmo tempo, uma tristeza, assim, sabe? Sei lá, não é alegria, eu nem sei o positivo qual não sei descrever aqui, mas é assim, a resposta para tudo que a gente vem buscando como solução para os problemas, está em nós, está no simples ser humano. Porque quem causa tudo isso que a gente está vivendo, que a gente reclama, somos nós, através da ganância, do egoísmo, né? Da prepotência, do medo, né? Enfim, Total. bastaria, né, a gente ter só viver em virtudes, né? Em certas éticas, né? Em lugares onde Eu você. não digo, eu nem, pra ser sincero, eu não digo nem só viver, porque eu acho que faz parte mesmo, sabe, da Não, gente. óbvio, a gente ainda está num nível que. Mas assim, entender o quanto que um passo genuíno nessa direção já faz diferença, sabe? Exato. Não estou dizendo que a gente já sairia da onde a gente está Não, para não, ser sim, mas é porque às vezes a gente, nesse lugar, a gente desacredita no valor de um passo genuíno, sabe? total. Um passo E genuíno, tudo começa num passo, né? exato, sabe? Um passo genuíno em relação a uma integridade maior minha já É faz. uma decisão no seu dia que você faça de um lugar com presença, com amorosidade, com gentileza, Total, né? É total, um, um. total. Então, eu acho que a gente podia, assim, deixar esse convite, né? De
partir de hoje, a partir de agora, porque a vida é agora, né? Uma atitude desse lugar de, né, parar, respirar, deixar passar, não reagir e usar o seu melhor, né? Pensar através do o seu melhor lado, Já é, pensar através do celular? é, através do seu melhor lado, como é que você responderia, né? Respondendo ou agindo pelo amor, né? Assim, sem esse lugar do ego, do qualquer coisa assim, fazer um gesto através do Genuíno seu mesmo. melhor eu, assim, do seu Isso. eu Sua melhor top, versão, né? sua melhor versão, assim, do que Uhum. você faria na sua melhor versão e fazer, né? Tipo, se desafiar, assim, esse lugar genuíno, né? Dessa entrega, dessa. Pô, é muito legal, né? Faz bem. Quando a gente consegue, sabe? A gente sente bem. É. Sente bem. Vamos encerrar aqui? Vamos, vamos, minha amiga. Você puxa? Deix- deixar esse convite. Então, como sempre a gente faz, né? Assim, só dando uma atualizada, a gente convida sempre para quem queira aproveitar e fazer uns segundinhos de percepção de presença, que para a gente faz todo sentido dentro da nossa caminhada. Então, um convite para fechar os olhos, sentir essa presença no aqui e agora, na própria respiração, no ar que entra, no ar que sai, com tanta generosidade, que a gente não precisa fazer nenhum esforço e a gente é contemplado com essa força que nos mantém vivos. Então, só sentir essa respiração e agradecer por estarmos vivos aqui, com todas as possibilidades que a vida sempre traz para a gente. É isso. Por mim, eu seguiria, mas aí já saímos da proposta do pode falhar. É isso, minha amiga. Beijo Beijo, boa semana. pra gente.